esse valor que vocês conseguem antecipar para o clube conseguir reduzir a dívida, ou seja, ele está trocando uma dívida que é mais cara por uma dívida que é mais barata e está alongando o prazo. Isso para o clube é interessante e tem uma gestão interessante lá dentro. Ele é obrigado a utilizar isso para pagar a dívida ou cabe ao clube, ao presidente, ao conselho escolher a forma que eles vão utilizar esse dinheiro? Não, ótima pergunta. Eu acho que assim, aqui a gente começou a já ter um poder maior perante operações estruturadas como essa, de colocar algumas garantias e alguns travas no clube. Então, aqui parte desse dinheiro, a gente fez um estudo muito extenso, e aí, de novo, acho que fazendo o link de entender muito como os outros clubes funcionam, o quanto de gasto que o clube tem que ter para ser competitivo. Ele tem como principal objetivo redução de dívida bancária, sim, e ele tem limites que ele pode ter de gasto. Então, obviamente, a gente não quer ser visto como o bad cop aqui de colocar uma trava de gastos no clube no futebol. A ideia aqui é pegar números de clubes que fizeram o dever de casa e clubes que estão no mesmo patamar do São Paulo e como eles gastam. O objetivo aqui é gastar de maneira mais eficiente. Na parte administrativa também ter um controle de gastos. Então, esses daqui são as reciprocidades que o clube tem conforme o nosso capital. E a gente tem a segurança, a gente tem um comitê de crédito que, caso essas exigências não sejam cumpridas, a gente o fundo, a gente deixa de antecipar novos contratos e aí, naturalmente, o fundo vai se esvaziando. Então, aqui o nosso investidor tem essa proteção de que, se o clube não seguir o combinado, né, o fundo ele vai deixando de fazer novas operações. Então, a gente não prejudica o clube, mas também não prejudica o nosso investidor. E acho que diferente de outros movimentos, outros exemplos que já acontecem no mercado há muito tempo, a inovação, né, da operação estruturada com o São Paulo são as regras de governança para que o clube consiga avançar em temas em que até então não tinha avançado, né? Então, o que a gente fala muito é que nesse momento o clube está passando por um momento mais duro, né, normal, né, colocando o trem no trilho, e por isso que tem um teto para investimento no departamento de futebol, né, de despesas com o departamento de futebol, que fez com que o clube fosse o clube da Série A que menos gastasse com contratação de novos atletas esse ano. Teve um processo de desmobilização de folha, né, de mandar 19 atletas embora, seja venda, seja rescisão de contrato, seja empréstimo, terceirizando o pagamento do salário para outros clubes, porque precisava ser feito isso para que se enquadrasse dentro dessa regra. Tem a obrigatoriedade de gerar um superávit dentro dos exercícios durante a duração do fundo. Então, tem vários processos mais duros de serem implementados, que vêm sendo implementados para a gestão, mas é o que a gente tem falado bastante, né? Um filme, não uma fotografia, né? Então, a gente já tem aí bons indicadores de que as coisas estão melhores esse ano do que estavam no ano passado, e caso tudo caminhe nessa direção, esperamos que em 26 esteja melhor que 25 e assim sucessivamente, mas talvez a notícia não tão boa para o torcedor do São Paulo é que ainda tem por isso que o fundo tem 4 anos e meio, né? Um projeto que não se resolve em 6 meses. Ele tem isso para o torcedor é muito difícil, né? Porque eu vi um outro podcast seu falando, mas o São Paulo foi o clube que menos investiu em direitos econômicos, né? Você comprar um jogador, talvez, para poder vender depois, vai nos jogadores que estão disponíveis no mercado. E se for ver com o olhar de investidor, de quem está arrumando a casa, um clube que faz quartas de final de uma Libertadores, até pouco tempo atrás estava brigando no Brasileiro com times como Flamengo e Palmeiras que tem um potencial econômico muito maior, mas que em algum momento fizeram essa lição de casa lá atrás. Isso. Então, quando você toma uma porrada de 3-0 do Mirassol, que o Paulista ele conhece bem o Mirassol, e fala, caramba, tá tudo errado, não tem nada certo. Quando, na verdade, calma, gente, isso aqui a gente tem que arrumar a casa, não é do dia para a noite, né? Você tem que demorar um pouquinho aqui, mas do outro lado, além do dinheiro, além de sobrar mais dinheiro, tem que tomar boas decisões. E a minha pergunta se respondeu, ou seja, não, sim, tem uma parte do orçamento que eles precisam fazer coisas que é o combinado. Se não fizer o combinado também, legal, bacana, mas... E como qualquer outro negócio, né? Se a gente for olhar para qualquer outra indústria... Está profissionalizando de verdade. Quem tem empresa, né? Você tem sempre o orçamento tem que ser cumprido, né? Você não pode cobrir o pé para descobrir a cabeça, como o futebol sempre fez aqui no Brasil. Então, você tem limites que têm que ser trabalhados, né? Então, São Paulo tem 350 milhões para investir no futebol em 2025. Como ele vai gastar os 350 milhões é um problema deles, né? Ele pode querer contratar um jogador de 250 e gastar os outros 100 para montar o elenco dele, da mesma forma que ele pode dividir isso entre
30 jogadores. Então, a gestão do recurso, ela é discricionária do clube, né, para alocação do departamento de futebol. E aí entra um lado grande de alinhamento de expectativa, de comunicação, né? O resultado do São Paulo ontem, perdeu do Mirassol de 3-0 em 2025, é um resultado absolutamente normal. Porque do outro lado, você tem um clube bem estruturado, com gestão, de ironia do destino, com zero de endividamento. É duro falar isso, mas é verdadeiro, né? E não quer dizer que o São Paulo, como você bem disse, o São Paulo tem o potencial que o Flamengo e o Palmeiras têm, ou tinham lá atrás, quando fizeram os processos de turnaround deles há 10 anos atrás, para chegar onde o Palmeiras e o Flamengo estão hoje. É que ele tem que passar pelo remédio amargo agora. A gente brinca, assim, é o que você falou. A gente está olhando um clube de centenário, né? Próximo do centenário. Você vai fazer aqui um ajuste e quando a gente começou a conversa, hoje, a gente olha qual que é a nossa leitura, né? Os clubes que ou viraram SAF, aí você tem uma injeção de capital, ou os clubes que estão fazendo o dever de casa do lado do redução de endividamento, porque e até trazendo exemplos de fora, né? Que a gente olha, a nossa leitura é que vai começar a abrir uma boca de jacaré. E esse dado já está acontecendo, assim. É fato que eu posso, depois daqui a 5 anos, você me cobra isso. Ou o Flamengo ou o Palmeiras, eles vão estar no top 5 do brasileiro. Por quê? Porque foi feito um dever de casa alguns anos atrás e eles já estão colhendo os frutos agora. E eles você entra num ciclo ali de quanto mais você disputa, você contrata, retém melhores jogadores, você consegue contratar, você tem mais linha de patrocínio, então vira tudo positivo. Só que você tem o outro lado da moeda, que é tudo negativo. Você atrasa o pagamento do jogador, o jogador não quer vir, você paga mais multa, paga caro, você tem um nível de endividamento alto. Então, a gente brincava que o São Paulo estava no meio do caminho ali. Ele tem todo o potencial e tem tudo para chegar daqui a 3, 4 anos com um nível de endividamento muito menor, uma boa gestão, mais eficiente, e aí brigando no topo da tabela com todo mundo. Mas tem clubes que estão no sentido oposto ali, né? Então, acho que é um pouco do que a gente tem feito. E aí, trazendo um pouco da leitura da nossa gestora, se essa é uma dor do São Paulo, que é um clube grande, imagina como é a dor dos outros clubes pequenos e clubes médios para fazer esse financiamento. Então, a gente cria um segundo veículo, que é o que a gente chama de FDIC Futebol, que aí a gente faz exatamente as mesmas operações, só que com volumes menores e uma carteira mais pulverizada. E aí tem exemplos legais, que a gente já tem aqui alguns ativos na carteira, de vendas de jogadores, ou mesmo receitas que o Pedro comentou, né? E eu não conhecia essa indústria. Como é que é o programa do sócio-torcedor? O sócio-torcedor ele não serve como garantia para uma operação de crédito no banco, mas para a gente, o sócio-torcedor, então, vai explicando, o torcedor ele paga para uma empresa, a empresa repassa isso para o clube. Ou seja, eu não vou correr o risco de crédito do clube, eu estou correndo o risco pulverizado ali dos torcedores de uma carteira que a gente estuda, vê como é que o comportamento quando o clube está no topo da tabela, quando está na parte de baixo da tabela. Então, a gente usa esse aqui como um colateral de uma operação de crédito. Junta isso com um patrocínio, junta isso com uma venda de jogador e faz uma operação para o clube. A gente tem sido muito feliz e aí você começa também a ter um ciclo positivo de se posicionar no mercado. Isso aqui é uma coisa que a gente trabalhou muito nos últimos anos para ser a referência, tanto do lado do investidor. Então hoje algumas casas, e aí o exemplo do FDIC Futebol, a gente tem algumas grandes instituições financeiras, algumas gestoras de nome no mercado financeiro tradicional que decidem entrar no futebol, mas aí elas falam, eu vou fazer tudo o que fizer junto com a Outfield. E do lado das operações, dos ativos, a gente começa a ter os clubes. No passado era a gente ligando para todo clube, correndo atrás, e você não quer fazer operação e tudo mais. Hoje em dia a gente já começa a ter um pouco do inverso. Vocês fizeram uma operação com um clube super estruturado, super legal. Eu quero fazer isso também. Eu tenho esse recebível. Então aqui a gente começa a já surfar um pouco o benefício de ter se posicionado antes e ter os parceiros estratégicos corretos.